E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos na nossa segunda aula aí com vocês aqui. Como vocês já conhecem, professor Jefferson. E claro, gente, vamos trazer aqui o que nós falamos um pouco na nossa segunda aula para relembrarmos, né? Nós se conectamos totalmente à economia, né? Que estamos aí, que é 4.0 e a revolução digital, né? Então, a gente entendeu todo o contexto ali históricos, né, os impactos ali iniciais do mercado de trabalho, e hoje a gente vai se conectar totalmente, né, a tecnologias que estão ali, né, moldando o nosso futuro, tá certo? Então, aqui o título da nossa aula já é algo muito bacana, que já traz ali, né, e é um convite direto para a gente explorar a inovação, que não apenas ali estão transformando, mas estão definindo o nosso amanhã, né, gente? Que é as tecnologias que estão moldando o futuro ali, tá bom? E logo abaixo, o nosso subtítulo, né? Está listando as nossas estrelas aqui. Então, a inteligência artificial, a IoT, falamos um pouquinho sobre ali, né? A Big Data, né? O blockchain e a energia limpa. Então, esses aí são apenas aí termos, né? Não são, na verdade, apenas termos, né, gente, da moda, mas são os pilares aí de uma nova era, a força ali por trás das mudanças que nós estamos hoje aí já vivenciando. Então, cada uma dessas tecnologias ali por si só já é revolucionário, tá, gente? Já, mas quando a gente combina, né, todas ali, como a gente viu, né, elas criam um ecossistema de inovação ali sem limites, tá certo? Então, e elas redefinem ali a forma de como a gente vive, da forma que a gente trabalha, que a gente interage aí totalmente com o mundo, tá certo? Então, aqui trouxe até uma imagem de conexão, né, que faz um sentido ali de interconexão mesmo, né, gente, e sinergia entre as diferentes ali inovações, né, porque a gente não está falando apenas de uma tecnologia, gente, isolada, tá? Mas de um tecido ali complexo e interligado onde cada elemento, né, potencializa o outro, tá bom, gente? E com isso vai criar um novo mundo conectado. Então, na aula de hoje, o objetivo é a gente desmitificar, né, totalmente cada uma dessas tecnologias, entender, né, como elas funcionam ali na sua essência e principalmente como elas ali estão, né, convergindo para criar ali soluções inovadoras ali e claro, gente, soluções sustentáveis. Então, não vamos apenas ali aprender sobre elas, mas vamos tentar ali vislumbrar mesmo como elas estão ali reconfigurando as indústrias, né, hoje no mercado e até mesmo ali o nosso dia a dia. Então a gente está prestes ali a se conectar ali sobre o poder, né, por trás ali da inteligência artificial, a onipresença ali da internet das coisas, o valor, gente, é incalculável, né, a gente pode dizer assim, da Big Data e a segurança e transparência, né, do blockchain ali. E a importância, claro, gente, que é crucial, né, da nossa energia limpa na nossa era ali digital. Então, eu acredito que com isso a gente já está preparado já para ir aí pro próximo slide, né, onde nós vamos falar sobre uma tecnologia que hoje, né, atualmente é uma das mais faladas, né, que é a inteligência artificial, a famosa IA, né, e entender como ela amplia, né, a capacidade nossa humana aí, né, em diversos tipos, pontos e aspectos ali no nosso dia a dia, tá certo? Então, inteligência artificial, gente. Dando sequência aqui já à nossa jornada, já entramos, né, na tecnologias que moldam o futuro, né? E a gente não pode deixar de desvendar ali a inteligência artificial, né? Esse é um dos termos mais ouvidos aí e talvez um dos mais mal compreendidos atualmente. Mas o que é, né, a IA ali em sua essência, né, gente? Aqui a gente já traz uma definição muito clara e concisa, né? Sistemas que aprendem, analisam e decidem com base, né, em dados, né? Essa é uma frase ali chave para a gente entender a inteligência artificial, que não apenas se trata de
de dar inteligência humana a uma máquina, mas sim, gente, de criar sistemas capazes ali de realizar tarefas que tradicionalmente exigem ali inteligência humana, né? E como elas fazem isso, gente? Através de três pilares ali fundamentais, que é aprender, analisar e decidir. E tudo isso com base em dados. Então, vamos pensar aqui. Aprender, né? Significa que a IA não é programada para cada cenário específico, mas sim para identificar padrões em grandes volumes de dados e a partir daí, né, ela desenvolve a sua própria compreensão, gente, de tudo aquilo para realizar ali novas tarefas ou até mesmo melhorar ali, né, o desempenho. E como, na verdade, é como um bebê mesmo, que quando ele aprende a andar após muitas tentativas, né, e ajustes ali, ele consegue e tem um resultado, né, muito bom. Analisar, né, a IA ali tem a capacidade, né, sobre-humana de processar informações, identificar correlações e extrair insights ali que seriam impossível para a mente humana em tempo hábil, né? Decidir. Então, com base ali no que aprendeu e analisou, a inteligência artificial pode tomar decisões que podem ser desde uma simples ali recomendação, né, de um produto ali, até uma complexa manobra, né, de um carro autônomo, né? Então, para isso, gente, a gente já está trazendo aqui e vendo que a IA já, né, é integrada a muita coisa, não é mesmo? Como um exemplo, assistentes virtuais. Então, pense na Siri, na Alexa ou no Google Assistente, né? Eles entendem aí a nossa fala, respondem, né, a perguntas, controlam dispositivos e aprendem aí como com todas as nossas referências sempre ali que a gente fornece a ele, né? Reconhecimento facial, né? Então, presente ali, principalmente em desbloqueio de celulares, a segurança até mesmo em redes sociais, para marcar amigos e fotos, a inteligência artificial é capaz de identificar, né, o rosto ali com uma alta precisão. Carros autônomos, né, é um dos exemplos aí mais complexos, gente, onde a inteligência artificial processa em tempo real dados, sensores, câmeras, radares, e para dirigir o veículo tem que ter a tomada de decisão, né, para garantir ali toda a segurança. Então, apesar de toda aí a capacidade, é fundamental, gente, a gente entender que a citação aqui do slide, a IA amplia as capacidades humanas, não a substitui. Essa é uma frase, gente, um mantra muito importante. A IA não está aqui, gente, hoje para substituir, mas para trazer uma potência para nós. Ela assume tarefas repetitivas e baseada em dados, liberando para que a gente consiga focar, né, em atividades que exigem ali um exemplo, criatividade, empatia, pensamento crítico, né, e julgamento ético aí. Aquelas habilidades tipicamente humanas mesmo, né, que a gente discutiu na nossa aula anterior. Ela é uma ferramenta muito poderosa, né? E em nossas mãos aí uma extensão da nossa inteligência. Então pense nela, gente, na IA, né? Um superpoder que a gente pode, né? Usar aí e resolver problemas complexos, otimizar todos os nossos processos e criar novas formas aí de valor, tá certo? Então agora aí que a gente entendeu, né, a base da inteligência artificial, a gente vai ver como outras tecnologias, né, emergentes, né, estão conectando o mundo físico, né, ao mundo digital aí, criando uma rede inteligente, né, de objetos aí ao nosso redor, tá certo? Então, vamos explorar um pouquinho sobre internet das coisas, né? Chegando aqui, é, a gente já desvendou um pouquinho sobre a inteligência artificial, né? A gente vai explorar um pouco outras tecnologias, tá? É, como tecnologias muito grandes que estão redefinindo a nossa interação, né, do mundo físico aí à internet, não é mesmo? E se a inteligência artificial, gente, aos sistemas IoT é quem se conecta e os torna onipresentes, né? Então aqui no nosso slide já define a IoT de forma muito clara, né? Dispositivos conectados em rede de geladeiras,
carros, entre outras coisas. Gente, pensa nisso como uma materialização da internet no mundo real. Tradicionalmente, a internet, gente, conectava pessoas e computadores, certo? Com a IoT, estamos falando de uma vasta rede de objetos físicos ou coisas, né, que estão equipadas com sensores, softwares e outras tecnologias. Então, para se conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas através ali da nossa internet, né, de repente, né, sua geladeira pode conversar com seu smartphone ou com um supermercado, um exemplo, né? Seu carro pode se comunicar com a infraestrutura da cidade, sua lâmpada pode ser controlada, né, pela nossa voz, pela sua voz, né? Então, a beleza aqui da IoT está aí na sua capacidade de coletar dados do ambiente físico e transformá-lo em informações úteis. Então, esses dados aí é, são então, né, processados muitas vezes aí com a ajuda da inteligência artificial que vimos ali anteriormente ali para gerar ações e insights, tá bom, gente? E quais, gente, são os grandes benefícios aqui, né, que eles nos traz, né? O IoT traz aí. Então, eu vou trazer três pilares ali fundamentais para vocês. Então, ele traz a praticidade, controle e a eficiência. Então a gente vai detalhar um pouquinho cada um. Então a praticidade, gente. Imagina um despertador inteligente que ao tocar automaticamente acende as luzes, liga a máquina de café, informa aí sobre o trânsito ou sua casa, né? Que ajusta a temperatura e a iluminação conforme a rotina ou a presença, né, de você aí. A IoT simplifica tarefas do dia a dia, tornando a vida muito mais fluida e confortável. Então, outro ponto, controle, gente. Com ele você ganha a capacidade de monitorar e gerenciar os ambientes, dispositivos ali de maneira remota e está no trabalho ou sei lá, eu esqueci aí a porta, né, de casa aberta, algo do tipo, você pode fechá-la pelo celular. Quer verificar a temperatura da sua eh, lavoura, a quilômetros de distância, gente, sensores ali do IoT pode fazer isso. Esse nível de controle era impensável há poucas décadas aí, né? E a eficiência, né? No âmbito industrial, gente, e empresarial, ele é um grande charge, né? Máquinas conectadas podem prever falhas antes que elas aconteçam, né? Para que haja aquela manutenção preventiva, né? Otimizar o consumo de energia, gerenciar estoques em tempo real e melhorar processos de produção em uma cidade, né, com sensores, como é, conexões ali de alerta, né, e radar que podem otimizar o fluxo de trânsito e gerenciar, né, o resíduo e o consumo de água ali, gerando ganhos significativos da eficiência e a sustentabilidade, certo? Então, a interconexão aí de milhões, em breve bilhões de dispositivos, cria um ambiente onde o mundo físico se torna inteligente, tá? E responsivo. A IoT, gente, é sem dúvida uma das maiores responsáveis pelo conceito novo conectado mundo. Então, o novo mundo conectado, né? Ela é o elo entre o universo digital e o universo físico ali, permitindo uma fusão de ambos, tá certo? Agora, gente, vou trazer para vocês algo bem bacana, porque se a IoT é responsável para coletar a quantidade massiva de dados e a inteligência artificial por processá-los, não é mesmo? E aprender com eles, a gente precisa de alguma forma, né, de gerenciar e extrair o valor dessa avalanche aí de informações, né? Então nós chegamos aqui ao momento, inclusive slide 4, sobre a Big Data, tá, gente? Chegando aqui, a gente já viu a parte da inteligência artificial, já conhecemos sobre ela, né? Estamos sendo também massacrados na internet com informações sobre, né? É, entendemos ali sobre as coisas se conectarem, né? E agora a gente está falando, né? Algo que se alinha tudo isso, né? A inteligência artificial, a IoT, né? Estamos falando da Big Data, né? Porque a IA é o nosso cérebro e o IoT, os sentidos, o Big Data é o combustível, ou melhor ainda, gente, a matéria-prima ali
que os torna tão poderosos, tá? Então, nesse slide já começa com uma estatística que nos faz parar para pensar, né, gente? Milhões de dados gerados por segundo, gente. Isso não é algo aí que não exista, é a realidade. Então pense em cada clique que vocês dão aí numa postagem ou num site na internet, na rede social, cada transação de cartão de crédito, cada sensor da IoT, né, em casas, carros, indústrias, né, cada pesquisa que a gente faz aí, cada filme que a gente assiste, tudo isso gera uma quantia, né, muito grande de dados em tempo real, gente. 24 horas por dia. Estamos falando aí de volumes que desafiam, né, os métodos tradicionais de armazenamento de processamentos, né? É por isso que o termo Big Data, né, gente, vai muito além do simples, muitos dados, né? Ele se refere à capacidade de lidar com dados em termos de volume, velocidade, variedade e veracidade ali, extraindo tudo o valor disso. E qual o impacto, gente, de processar essa avalanche de informação, né? O slide aqui é bem direto, né? Ele mostra aqui, ó, eu coloquei para vocês, permite decisões mais rápidas e precisas, né, gente? Essa é uma grande promessa e é o grande poder da Big Data. Ao invés de basear em decisões em instituição ou amostragem limitada, as empresas, governos e até mesmo indivíduos ali podem agora recorrer a conjunto de dados tão vastos que revelam padrões, tendências e correlações ali que seriam, né, invisíveis de outra forma. Então, com algoritmos ali da IA analisando esses dados, é possível prever, né, comportamentos, otimizar processos, personalizar experiência e, uma última instância, tomar decisão, né, com um nível de confiança de agilizado, de, agili, de agilidade que nunca a gente viu antes, tá, gente? As aplicações aqui, gente, são tão diversas quanto os dados, né, que ele processa. Então, aqui no slide, ele já dá alguns exemplos-chave para nós, ó. Usado em saúde. A Big Data, gente, precisa analisar, né, digêmonas, o desenvolvimento de medicamentos mais eficazes, personalizados, a detectação precoce de doenças, otimização de hospitais e até previsão de surtos ali, né, naquele local. Negócios, no setor da empresa, a Big Data impulsiona, gente, a personalização de marketing, otimiza a cadeia de suprimentos, né, a identificação de fraudes, a sustentabilidade, né? E a citação final aqui, né, é muito importante para nós, ó. Dados são um novo petróleo, né? Mas o valor está na análise, assim como o petróleo bruto, gente. Dados por si só podem nos transformar, né? Aí, mas podem não ter um valor imediato. Então, o verdadeiro ouro está ligado na capacidade de redefini-los, processá-los ali, transformá-los em informações úteis e insights ali, né? Acionáveis. Não basta a gente coletar ali, é preciso saber analisar e interpretar, lidar ali com o potencial. E é aí que a inteligência artificial, gente, por exemplo, se torna uma parceira indispensável do Big Data, né? Então, portanto, é, a Fundação Invisível sobre quão grande a parte da economia 4.0 é construída, né? Ela é a força por trás da inteligência e da conectividade que estamos explorando, tá, gente? E no próximo slide aqui, que já é o quinto slide, a gente vai mergulhar no blockchain, que é uma tecnologia que promete revolucionar a forma, né, de como confiamos, né, e transacionamos ali dados e valor no mundo digital, certo? Então, chegando aqui, né, no slide 5, a gente já viu como a inteligência artificial, gente, confere, né, é, os sistemas, a gente já viu ali que a inteligência artificial, né, gente, confere inteligência, né, aos sistemas ali, como a internet das coisas, né, como conecta ao mundo físico e como, né, o Big Data se inunda, né, com a quantidade de informações,
Agora a gente surge uma questão aqui muito importante, né? Em um mundo aí tão conectado, né? Como a gente garante a confiança e a segurança e, claro, a integridade ali das informações e dessas transações aí. É exatamente aqui que entra o blockchain, gente. A gente já traz aqui algo que vai definir muito sistema descentralizado e seguro, gente. A gente vai desmembrar isso aqui, pois a gente está falando de duas palavras: descentralizado e seguro. São a essência aqui do que torna, né, ele uma tecnologia tão disruptiva tradicionalmente. A confiança nas transações digitais, né, gente, despendia ali de um intermediário centralizado com certeza, um banco, um governo, uma plataforma. Então, esse intermediário era responsável por verificar, registrar e armazenar todas as informações. O problema é o que, gente? Se sistemas são centralizados, são vulneráveis a falhas, ataque cibernético ali e manipulações também. O blockchain, gente, rompe com essa lógica, né? Ele é um tipo de banco de dados distribuídos que não reside em um único servidor ou sob o controle de uma única entidade. Em vez disso, né, as informações são armazenadas em blocos de dados que, né, são aí então encadeados de maneira criptograficamente, né? Daí está o nome cadeia de blocos ou blockchain, tá certo? Cada novo bloco aqui, gente, adicionado, né, à cadeia contém um registro do bloco anterior, tornando extremamente difícil, quase impossível alterar qualquer informação, né? Então, sem que toda essa rede vai detectar e vai rejeitar com certeza essa mudança, né? Então, essa estrutura já descentraliza, né? Significa que a confiança ali não é depositada em uma única autoridade, mas na própria rede e nos princípios ali, né, criptográfico, gente. Múltiplas cópias do livro, né, razão, o registro ali de todas as transações, né, digamos assim, são mantidas e atualizadas por todos os participantes ali da rede. Se um deles tentar fraudar uma transação ou outras cópias, né, não baterão e a fraude será imediatamente ali identificada, tá bom, gente? A consequência, gente, dessa arquitetura é que o blockchain, né, garante transparência e rastreabilidade, gente. Então, como todas as transações são registradas, gente, uma cadeia ali, né, para todos os participantes de uma rede, embora as identidades ali possam ser pseudonimias, né, há uma transparência sem procedentes, né? Então é possível rastrear ali a origem e o histórico de qualquer transação ou dado com total confiança. Isso é um divisor de águas para muitas indústrias que dependem de verificação e autenticidade. E onde, gente, essas tecnologias poderosas estão sendo aplicadas, né? O slide aqui já vai oferecer um exemplo bastante, né, representativo, tá? Usado em finanças, né? Então a aplicação ali mais conhecida impulsionada pelas criptomoedas como o Bitcoin, né? O blockchain permite a transação financeira peer-to-peer, né? Diretamente entre pessoas sem intermediários, reduzindo o custo e acelerando os processos. Mas, gente, vai muito além de criptomoeda, né? Envolve também pagamentos ali transfronteiros. Então, empresários ali descentralizados e até mesmo, né, tokenização ativos, né, com isso. Então, logística, imagina eu poder rastrear um produto desde a fazenda até a prateleira ali do supermercado, gente, verificando cada etapa do caminho, a temperatura de armazenamento, os prazos ali de entrega. Então, o blockchain pode garantir a autenticidade dos produtos, combater a falsificação e otimizar toda a cadeia de suprimentos ali, aumentando, né, a eficiência e a confiança ali do consumidor, tá certo? E o ESG, né, que é aí a área de sustentabilidade social, gente. O blockchain pode ser usado para verificar a origem de matérias-primas. Então ele garante que não vem de trabalho escravo, desmatamento, né? Então, aqui é um mundo onde os dados são um novo petróleo, como vimos no Big Data, né? O blockchain, gente, atua como um guardião da autenticidade, garantindo com que esse petróleo seja genuíno,
e que sua procedência seja confiável, ele é essencial para construir a confiança necessária para a evolução de um mundo, né, hiperconectado e digitalizado aí. Agora, gente, com tudo isso, né, é fundamental pensarmos também no impacto que ela, né, tem no nosso planeta. A digitalização e a energia que sustenta são temas cruciais aí. Então, no slide aqui 6, né, a gente sabe que a gente já percorreu aí muito sobre a inteligência artificial, falei aqui para vocês, né, a onipresença da IoT, a vastidão da nossa Big Data e a segurança do blockchain. Todas as tecnologias têm um poder transformador imenso, mas também um consumo energético, né, gente? É considerável. Então, é por isso que o novo mundo conectado seja verdadeiramente, gente, um futuro próspero, a gente precisa abordar um pilar fundamental: energia limpa e digitalização verde. Aqui, gente, vale lembrar aí que a inovação da tecnologia deve andar de mãos dadas com a responsabilidade ambiental. Então, a demanda pode ser computacional, conectividade, armazenamento de dados, impulsiona o consumo energético que, se não for gerido de forma sustentável, pode agravar os problemas climáticos, gente. Então, um exemplo: solar, eólica e biocombustível. Essas são as estrelas aqui da nossa matriz de energia, né, do nosso futuro. A energia solar, gente, que aproveita a luz do sol, seja por painéis fotovoltaicos ali, né, que a gente conhece, convertem diretamente em eletricidade, ou por coletores solares mesmo, que aquecem a água. É algo muito bom, uma fonte aí inesgotável, né, e cada vez mais eficiente. A energia eólica, que utiliza ali a força dos ventos para gerar turbina, a criar ali, gerar eletricidade, né? A gente vê cada vez mais parques eólicas, tanto na terra quanto no mar, né, como símbolos ali de um futuro energético mais limpo. E o biocombustível, né, gente, que derivados de biomassa, né, vegetal ou até mesmo animal, que oferece uma alternativa aos combustíveis fósseis com menor pegada de carbono, né, gente? Então, a importância aqui dessas fontes vai muito além, né, de apenas promover energia aqui. O slide já ressalta dois impactos cruciais, né, que a gente falou sobre um, e o outro reduzem, né, emissões e tornam a indústria mais sustentável, gente. Então, a adoção ali massiva de energia limpa é vital para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, um dos maiores desafios do nosso tempo, né, ao substituir a queima ali de combustíveis fósseis, né, o carvão, o petróleo, o gás, né, que liberam o CO2 na atmosfera, por fontes renováveis, contribuímos diretamente para combater as mudanças climáticas. Então, além disso, a energia limpa, gente, é um componente chave para tornar a indústria mais sustentável. A digitalização verde é o conceito que integra, gente, aqui as tecnologias digitais com a sustentabilidade ali ambiental. Então pensa nas fábricas inteligentes, impulsionadas ali por IA e o IoT, né, que otimizam, né, o uso de recursos de energia, utilizando fontes renováveis para alimentar suas operações. Centros de dados, gente, que operam com energia solar, veículos elétricos que reduzem a poluição urbana, né? Ou sistemas e gerenciamento de resíduos que utilizam sensores ali do IoT para maximizar a reciclagem, né? Então, já falamos ali sobre IA, IoT, Big Data, né? O blockchain e agora energia limpa, mas como todas elas, né, podem aí se encaixar. Então é sobre isso, sobre essa interconexão e sinergia aí entre eles que a gente vai falar agora, gente. Então vamos lá. Estamos no slide 7. Chegando aqui, gente, a gente explorou, né, cada uma das tecnologias aí já, mas o verdadeiro potencial aqui e o grande motor ali do novo mundo, gente, conectado, surge quando essas tecnologias não operam sozinhas, tá? Mas sim em conjunto, em um fenômeno que a gente chama de convergência tecnologia. O conceito é simples, a convergência ali tecnológica, né? É o processo pelo qual diferentes tecnologias antes separadas começaram a se interagir
e a se complementar, né, e a trabalhar em harmonia. Então ela cria soluções, né, e capacidades que nenhuma delas conseguiriam sozinha, com certeza, né, gente? Então é a sinergia em ação aí. Então aqui eu já trago algo que traz uma boa ideia no título, né? IA mais IoT mais Big Data, igual empresas inteligentes e sustentáveis, né, gente? Então, vamos desmitificar aqui essa equação, né? Internet das coisas, né? O IoT é quem coleta os dados, milhões de sensores em dispositivos conectados, de máquinas, indústrias, a carros, a eletrodomésticos, estão constantemente gerando um fluxo massivo de informações sobre o ambiente ali físico e o comportamento, né, de sistemas e pessoas. Esse volume, gente, gigantesco ali de informações é o Big Data. Ele fornece ali a matéria-prima, né, bruta para a inteligência, né, sem a capacidade de gerir e armazenar esses dados, né, de larga escala. Então, em outras tecnologias seriam limitadas. A inteligência artificial, a IA, entra em cena para analisar, aprender e agir. Sobre esses dados, a IA, gente, processa o Big Data coletado ali pelo IoT, identifica padrões complexos e faz previsões ali e otimiza os processos, tomadas de decisões otimizadas, tá, gente? Então ela dá sentido e valor aos dados ali bruto. E o resultado dessa união, né, como a gente viu aqui, né, no slide, a criação de empresas mais inteligentes e sustentáveis. Então pense em fábricas inteligentes, onde sensores ali da IoT monitoram cada etapa de produção, gerando uma Big Data que é analisado pela IA para prever falhas em máquina, para gerar ali, né, manutenção preventiva. Otimizar o consumo de energia, gente, matéria-prima, que garante ali, né, a qualidade do produto. Isso leva a maior eficiência, menor desperdício e, consequentemente, mais sustentabilidade. Outro exemplo, para a gente pensar, cidades inteligentes, então semáforos controlados por IA, baseados em dados de tráfego do IoT ali, sistemas de iluminação públicas que ajustam a presença de pessoas, gestão de resíduos, né, gente, otimizando ali, otimizados por rotas inteligentes. Tudo isso, gente, para melhorar a qualidade de vida e o uso de recursos, certo? E não se esqueçam do blockchain que vimos aí antes, que eles pode garantir a transparência e a segurança de todas essas transações de dados e a energia limpa que alimenta todo esse ecossistema digital de forma ali responsável, tá certo, gente? E chegando aqui, estou trazendo para vocês, né? é, a gente vai transformar tudo isso que a gente falou até agora em uma experiência ali mais prática e pessoal, né? Então, vou trazer aqui uma atividade para vocês, né? Atividade tech no meu dia, que é fazer que vocês percebam quão, né, profundamente as tecnologias emergentes ali que a gente falou sobre já estão conectadas em nossos dias mesmo, no dia a dia, né, na nossa vida aí, muitas vezes usamos essas tecnologias sem sequer nomeá-las ou reconhecer a complexidade por trás delas, né, gente? Então, aqui é muito simples a nossa atividade, né? Mas muito poderosa. Liste tecnologias que você usa, né, em 24 horas e relacione cada uma com os pilares da economia 4.0, gente. Eu quero que vocês pensem em um período de 24 horas típicas da vida de vocês, desde o momento que vocês acordam até o momento que vocês vão dormir, né? Quais são as tecnologias ali digitais e emergentes com quais vocês interagem, né? Por ser tão simples, gente, quanto usar um aplicativo de transporte, né, que depende da Big Data, da IA para calcular rota, preço, acessar uma plataforma de streaming que use IA para recomendar um conteúdo e Big Data para entender seus hábitos, desbloquear o celular com o rosto, IA de reconhecimento facial. Então, para cada uma dessas tecnologias, identifique, né? Eu quero que vocês façam conexões com os pilares da economia 4.0 ali, tá certo? Que a gente viu, inclusive, na aula 1, né? Como digitalização, conectividade, Big Data, IA e blockchain. E agora, gente, com as tecnologias que abordamos na aula, a ideia é criar realmente um mapa das tecnologias em sua vida. Por exemplo, tecnologia, assistente virtual, smartphone, Siri, Google Assistente.
Pilar da economia, digitalização, conectividade. Tecnologia emergente, né? Inteligência artificial, tecnologia, smartwatch, monitoramento, batimentos cardíacos e passos, né? Pilar da economia, conectividade, big data. Então, anote um papel no celular ou mentalmente, pense como essas interações, mesmo as mais aí corriqueiras, são sustentadas por essas tecnologias avançadas, tá bom, gente? Essa atividade é fundamental para a gente consolidar todo o conhecimento, né? Tornando aí o tangível e relevante ali para nossa própria ali, eh, para o nosso próprio contexto, tá? Ela vai reforçar a ideia de que o futuro não é algo distante, gente. Ele já está acontecendo e nós já fazemos parte ativo dele aí, tá certo? Então, agora a gente vai fazer aqui o nosso encerramento, tá? Um momento aqui onde a gente fala um pouquinho, né, de tudo que a gente viu ao longo da aula. A gente teve a oportunidade de conhecer aí cada uma dessas forças que vocês estão vendo aqui na síntese, né, compreendendo seus principais princípios, né, e a aplicação aí e o impacto que elas, né, gente, já excedem e que exercerão em nossas vidas e no cenário global. Então, para sintetizar aqui o que abordamos hoje, o slide nos lembra dos nossos pontos-chave, tá, gente? Então, IA, IoT, Big Data, blockchain, energia limpa, né? Então, relembramos que a IA tem a capacidade de sistemas que aprendem, analisem, decidem, né? Demos exemplos aí, a internet das coisas, o IoT, que conecta todos os dispositivos, não é mesmo? Na sequência, a gente entendeu tão grande o poder ali do Big Data, né? Essa explosão de dados, tanta informação de tudo, do que clica, do que acessa, não é mesmo? Ainda além disso, né, o blockchain, que é o sistema descentralizado e seguro que garante toda a transparência e a rastreabilidade de tudo, não é mesmo? E finalmente falamos sobre também a importância vital da energia limpa e digitalização verde, certo? Na próxima aula, vamos falar sobre sustentabilidade digital e o futuro do trabalho. A gente vai falar sobre a digitalização, né, que ela pode ser um motor aí de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, quais são os seus impactos e as transformações que o avanço da tecnologia para o mercado de trabalho ali pode fazer. Então, vamos nos preparar, né, para o futuro. Então, isso significa entender, gente, não só as ferramentas, mas também as consequências e oportunidades que elas vão gerar ali para a nossa sociedade e para nossas carreiras, tá bom, gente? Então, eu agradeço vocês, a atenção, a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula aqui e saiam com uma visão mais clara, inspiradora sobre tecnologias que estão moldando o nosso futuro, tá certo? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, gente.